Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Hoje estudaremos o livro de Apocalipse a partir do capítulo 1, versículo 9 até o seu final, versículo 20. Nosso tema da aula de hoje é vocação para revelação. Estudaremos o chamado de João, do apóstolo João, para a revelação de Jesus Cristo. Consideraremos onde se deu esse chamado e de que modo João se apresenta diante do seu chamado. Observaremos, meus irmãos, que João, ao se reportar às igrejas da Ásia, não se coloca em momento algum num patamar superior, mas sim como um igual, alguém que tinha uma relação íntima com aquelas igrejas e se considerava um irmão e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança. Consideraremos também em nossa aula de hoje a situação que se encontra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo o apóstolo João, diante da revelação de Jesus Cristo, apesar de todas as dificuldades, de toda a perseguição que a igreja sofria, João tem a visão de Jesus no meio da sua igreja, tendo os pastores em suas mãos. Isso, meus irmãos, é de uma importância tremenda diante do contexto em que a Igreja de Cristo passa ao longo dos séculos. Saber que a sua função é ser luzeiro deste mundo e ela tem em seu meio a pessoa de Jesus Cristo, não um Cristo humilhado e machucado da cruz do Calvário, mas sim um Cristo vitorioso, aquele que venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos. E também consideraremos a maneira como nós, Igreja do Senhor, devemos responder a esse Cristo diante de tamanho poder, de tamanha majestade revelada no livro de Apocalipse. Semelhante ao apóstolo João, nossa resposta deve ser uma resposta não de medo, mas sim de um reverente quebrantamento. É sobre isso que falaremos em nossa aula de hoje. O primeiro destaque que quero fazer na nossa aula de hoje é sobre o apóstolo chamado para a revelação e os seus destinatários. Acompanhe a leitura de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: Escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui, meus irmãos, nós vemos o chamado de João para escrever o livro da revelação de Jesus Cristo. Em que contexto se deu esse chamado? João se encontrava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava localizada no mar Egeu. Era uma colônia prisional, uma ilha inóspita, onde os inimigos do império para lá iam para cumprir trabalhos forçados nas minas de sal, vestidos de trapos. E assim se encontrava o apóstolo João, já em idade avançada, na ilha de Patmos. Ele
num dia de domingo, recebe a revelação do Espírito a respeito de Jesus Cristo. Ele é arrebatado daquele local e vai ao encontro de Jesus Cristo no trono dos céus. E ali ele recebe a revelação do Apocalipse. João, ele recebe do Senhor Jesus a missão de escrever todas aquelas visões em um livro para serem destinados às igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas eram igrejas às quais o apóstolo João já tinha algum relacionamento, já que o seu local de trabalho era a cidade de Éfeso. E da cidade de Éfeso, ele havia escrito, por exemplo, o Evangelho de João, o seu Evangelho. Então, João se encontrava em um contexto difícil, mas mesmo num contexto difícil, ele viu Deus, ele viu a glória de Deus, ele estava impedido de se relacionar com os seus irmãos, mas isso não era impedimento para que Cristo se revelasse a ele e lhe chamasse para uma nobre missão. Talvez a última missão dele enquanto servo do Senhor. E nessa missão, João se coloca como um igual aos seus irmãos da Ásia. Ele se coloca como um irmão e companheiro nos sofrimentos, porque ele entendia que a fé em Jesus Cristo, no mundo caótico, no mundo que, como ele mesmo disse em uma de suas cartas, jaz no maligno, gera sofrimento. E diante desse sofrimento é necessário ter perseverança, paciência ativa, entendendo que somos neste mundo um reino de sacerdotes. Então João se colocava numa relação íntima com os seus irmãos da Ásia Menor, uma relação de companheirismo, de irmandade no sofrimento, no reino e na perseverança. Ele estava impedido de estar com os seus irmãos, mas de uma ilha inóspita, ele passa a escrever um livro que para os seus irmãos da Ásia Menor, assim como para todos nós ao longo dos séculos, é um livro que traz conforto, paz, faz advertências importantíssimas para a purificação da igreja, mas também se opõe de modo realmente bastante contundente contra aqueles que são incrédulos e agem pelas forças do mal contra a igreja do Senhor. Esse é o livro de Apocalipse, ao qual João recebe a missão de escrever. É um livro que vai nos mostrar um Cristo vitorioso, um Cristo poderoso. E cabia a João ser fiel àquele Cristo que o levou inclusive para a ilha de Patmos, porque ele foi para a ilha de Patmos justamente por sua fidelidade à pregação da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas dizer para a igreja, dizer para mim e para você hoje, vale a pena continuar firme com Jesus Cristo. O segundo destaque a fazer na aula de hoje se encontra em Apocalipse 1, do versículo 12 ao 17. Tem a ver com o autor da revelação e o quebrantamento do apóstolo. Veja só o que diz a palavra de Deus nos versículos 12 a 17. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã
e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O apóstolo João, em meio a um contexto bastante angustiante, porque não podemos deixar de observar que a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João se deu numa ilha que era uma colônia prisional. E por mais que nós sejamos fortes em Cristo, não há como não nos abalarmos emocionalmente, fisicamente, num contexto tão inóspito como era o que o velho apóstolo João se encontrava. No entanto, apesar de toda essa circunstância adversa, ele pôde, pela graça de Deus, receber essa revelação majestosa a respeito de Jesus Cristo. E a revelação que ele tem de Jesus Cristo não era mais aquela revelação que ele mesmo observara e caminhara ao lado de Jesus durante um período de 3 anos do seu ministério terreno. Não é mais aquele que ele viu sendo maltratado pelos soldados romanos, aquele em quem ninguém via beleza alguma, porque o seu rosto estava desfigurado. Não, agora ele ouve uma voz como as ondas do mar. Ele vê alguém com vestes de majestade, que mostram o seu poder, a sua autoridade, inclusive nas palavras que saem de sua boca, como uma espada afiada aqui, que vai de encontro a todos os seus inimigos. A face de Jesus Cristo já não é uma face ensanguentada, mas sim uma face resplandecente. João tem a visão do Cristo vencedor, daquele que reina. E é diante dessa visão, em um contexto tão adverso, que João tem a melhor das notícias. Cristo no meio de 7 candelabros e tendo em sua mão 7 estrelas. João, diante daquele cenário, ele cai no chão, amedrontado, porque ele via um cenário de majestade, um cenário de glória, e diante de um cenário tão extraordinário como esse, não cabia outra atitude senão de um quebrantamento reverente. Mas, meus irmãos, entendamos, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito para gerar medo ao coração da igreja do Senhor. E é por esse motivo que, diante do quebrantamento de João, aos pés do Senhor Jesus, o Cristo vitorioso, ele recebe do Senhor a seguinte expressão: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Nessas palavras, o Senhor Jesus simplesmente estava dizendo para um velho homem cansado, que estava cumprindo trabalhos forçados,
em uma ilha localizada no mar Egeu, justamente por causa de sua fidelidade ao Evangelho. Ele estava dizendo a este homem: não tenha medo, eu tenho tudo sob controle. Olhe para mim, eu venci. Olhe para as minhas vestes. Olhe para o poder que sai de minha boca. Olhe para mim. Olhe para a minha autoridade expressa através dessa visão que você está sendo reportado. Olhe para mim e não tenha medo. Era essa a mensagem que a igreja naquela época precisava ouvir diante do enfrentamento das forças do mal. Porque as forças do mal se manifestavam através da sociedade do mundo antigo, que se voltava contra a igreja do Senhor. Se voltava levando muitos à morte, levando muitos a inclusive perderem seus bens, a empobrecerem por causa da sua fidelidade a Cristo. E também havia o Império Romano na sua perseguição oficial às igrejas do Senhor. Perseguição esta que levava seus líderes para a cadeia, levava seus líderes para o martírio e não respeitava nem mesmo suas cabeças brancas, porque o apóstolo João, já de idade avançada, foi exilado na ilha de Patmos. E nesse cenário tão caótico, Cristo se revela ao apóstolo João e diz: não tenha medo. E essa palavra é uma palavra que ecoa ao longo dos séculos a todos os crentes fiéis, mesmo diante de um cenário tão triste como o que vivemos. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Assim diz o Senhor Jesus. O último ponto que quero destacar aqui na aula de hoje, a respeito desse pequeno trecho de Apocalipse 1, do versículo 9 ao versículo 20, se encontra nos dois últimos versículos. Tem a ver com a identificação do autor da revelação. O modo como Jesus se identifica ao apóstolo João, assim como a todos nós, leitores do livro de Apocalipse. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus aqui se identifica ao apóstolo João, e a mim e a você, aos primeiros leitores do livro de Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia. E de que modo ele se identifica? Como aquele que vive. Ele se identifica como aquele que estava morto, estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte, tendo então, portanto, domínio sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, ou seja, tanto o estado de morte, assim como o lugar do mundo dos mortos, o Hades, é o Senhor quem manda, é Ele quem define, Ele é o soberano. Então, cabia a João
escrever as coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Ou seja, o Apocalipse tinha um contexto histórico. Ele tinha respostas para aquele público para o qual ele foi primeiramente direcionado, assim como para mim e para você, porque ele vai tratar de assuntos relacionados à vitória de Cristo, assuntos esses que se iniciam na sua primeira vinda e terão seu desfecho na sua segunda vinda. E aqui o próprio Cristo nos dá a interpretação a respeito dos candelabros e das estrelas. Conforme João já havia visto anteriormente, Jesus no meio dos 7 candelabros. E esses candelabros, segundo o próprio Senhor Jesus, eram as 7 igrejas às quais João destinaria as suas cartas. Esses 7 candelabros representam o número 7, representam o número de algo completo, perfeito, o que nos faz entender que Jesus está no meio de todas as suas igrejas ao longo de todos os séculos. E quando aqui Jesus fala que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, aqui é uma menção aos pastores, aos líderes das comunidades. Eles têm o Senhor Jesus. O Senhor Jesus os tem em suas mãos. Os irmãos sabem que diante da perseguição, os primeiros a serem atacados pelas forças do mal são os pastores. É o intuito de Satanás e de todos os seus demônios. Ataque a liderança e aí você verá o rebanho se dispersar. Foi assim que aconteceu com o próprio Cristo quando foi preso. Na sua prisão, o grupo de discípulos que estava ao lado dele simplesmente se dispersou em meia-noite. A não ser que houvesse a ação do Espírito Santo, não haveria êxito no início da igreja, mas sabemos que não depende de nós. É o Espírito que habita em nós, que nos dá coragem de seguir em frente, ainda que isso nos custe a vida. Não é a nossa força, não é a nossa disciplina, não é o nosso autocontrole, mas sim a vitória de Cristo. O poder de Cristo sobre a morte, sobre o mundo dos mortos, porque Ele venceu, Ele vive e reina. E Ele está no meio da sua igreja. Ele tem os seus pastores, os seus líderes em suas mãos. E é isso que nos dá força para continuarmos enfrentando o mal. O mal que adentra a vida da igreja com princípios mundanos que querem mudar a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida, assim como as perseguições que vêm da sociedade e até mesmo do próprio Estado. Estamos chegando ao final de nossa aula, mas eu gostaria de aqui deixar para você algumas aplicações práticas diante daquilo que foi exposto de modo breve sobre o texto de Apocalipse 1, do versículo 9 ao 20. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui com você é que pastores e igrejas são irmãos e companheiros. Não podemos colocar pastores num patamar superior às suas igrejas, à medida que eles são servos da igreja e também são igreja. João aqui nos apresenta, mesmo ele tendo a revelação do Apocalipse, ele quando se reporta às igrejas da Ásia, ele se reporta como um coigual, como um irmão, como um companheiro, na luta, no reino e na perseverança. Nós somos iguais, nós somos irmãos e companheiros.
Devemos nos reportar uns aos outros com amor e respeito, mas é preciso que compreendamos que temos responsabilidades. Visto que somos sacerdotes do reino, é preciso que entendamos que isso é um privilégio, sim, mas que traz consigo uma responsabilidade de perseverar, ou seja, não podemos pensar em desistir. E é na palavra do Senhor que nós vamos encontrar forças para perseverar, assim como no cuidado mútuo, porque nós somos irmãos e companheiros no sofrimento, no reino e na perseverança. Um segundo destaque, uma segunda aplicação que eu quero aqui deixar para você nessa aula de hoje é a respeito da revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo não pode ser temida pela igreja. E aqui quando eu falo temida, é no sentido de ter medo, pavor, pânico. Não podemos ler o Apocalipse com medo, roendo as unhas, porque medo, a mensagem do Apocalipse, deve provocar naqueles que são incrédulos, naqueles que se opõem a Cristo, naqueles que trazem males, trazem sofrimento à vida da igreja, porque estes haverão de prestar contas a Cristo na sua segunda vinda. Mas quanto a mim e a você, igreja do Senhor, cabe a nós um quebrantamento diante da revelação de Jesus Cristo, um reverente quebrantamento. Tanto é que os irmãos observarão em todo o livro de Apocalipse o tema recorrente da adoração, porque a adoração começa com quebrantamento. A adoração não começa com o levantar das mãos, a adoração começa com o dobrar dos joelhos diante da presença do Senhor. Foi assim que João correspondeu à revelação de Jesus Cristo. Ele caiu aos pés do Senhor como morto. Mas aí recebeu do Senhor Jesus a seguinte palavra: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, mas tenha respeito, reverência, quebrantamento em sua vida de servo de Cristo. E por fim, em meio ao conflito em que vivemos contra as forças do mal, saibamos que estamos seguros no Senhor. Porque como Cristo se revela no Apocalipse? Como alguém que está em meio às igrejas. E ele diz que essas igrejas são candelabros, ou seja, cumprimos nossa missão como reino sacerdotal, iluminando o mundo com a mensagem do Evangelho. E Cristo está ao nosso lado. E Cristo tem os pastores em suas mãos. Então não há razão para pânico. Não há razão para querermos resolver assuntos de natureza espiritual pela esfera política ou social, mas sim continuarmos a enfrentar as forças do mal, em que âmbito for, usando das armas de Deus. Concluo, meus irmãos, a nossa aula de hoje com a seguinte palavra: a participação no reino de Cristo é uma graça divina que nos remete a uma responsabilidade sacerdotal. Não caminhamos na mão deste mundo, pelo contrário, nós caminhamos na contramão deste mundo. E não pense que caminhar na contramão deste mundo lhe renderá flores. Não lhe renderão flores caminhar na contramão deste mundo. As pessoas vão tentar te afligir, as pessoas tentarão escarnecer de você a todo instante, fazer de você alguém, um objeto de ridículo. Mas não tenha medo, não se aflija, mas continue sendo fiel. A visão do Apocalipse, ela nos remete
Há uma vida de adoração, há uma vida de segurança e de esperança, de sorte que nós não recuamos 1 milímetro sequer daquilo que é vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo a todos. Com a graça de Deus, nos veremos na próxima semana.